Querido e amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença nesta noite para podermos ouvir da Tua palavra, Senhor. Fale conosco mais uma vez, segundo a Tua maravilhosa graça, Pai. Sabemos que não somos nada sem o Senhor, Pai. Simplesmente fracos e pobres mortais, Senhor. Dependemos do Senhor em tudo que nós fazemos, Senhor. E nesta hora, Pai, aqui estamos cada um de nós, desejosos por ouvir da Tua palavra, esperando unicamente no Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa vir mais uma vez falar cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, o versículo 19. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Cada um possa dedicar sua vida neste momento para com a palavra de Deus. Toda atenção é necessária neste momento. Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Pode assentar, meus irmãos. Nesta noite, gostaria de falar sobre a manifestação dos filhos de Deus. É uma promessa que encontramos nas Escrituras, conforme nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 19, que a própria natureza, a própria criatura, ela espera por esse tempo, quando os filhos de Deus se manifestarão como Deus, a própria natureza. Porque lá no princípio, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e chegou à perfeição, e Deus já havia criado todas as coisas ali no jardim do Éden, toda a natureza, os animais, as aves, o mar, os céus, o sol, a lua, toda a expectação da criatura, toda a natureza. Deus tinha criado toda a sua natureza, e quando Deus criou o homem, Adão, Deus colocou Adão como o Deus da terra, um Deus menor, porque Adão era filho de Deus. Um filho de Deus é um Deus menor. Talvez as pessoas, elas se chocam, né, quando ouvem isto, mas a nossa segurança é que o irmão Brana pregou isto, certo? E quando Deus então colocou o homem ali para dominar toda a natureza, então Adão tinha a deidade nele, o poder de Deus nele. Aonde Adão, lá no jardim do Éden, além dele dar nome aos animais, ele tinha domínio
sobre os animais, sobre o leão, né? Ele tinha domínio sobre o vento, domínio sobre o sol, domínio sobre a lua. Por quê? Porque Adão, ele tinha o poder da palavra nele. Então, o irmão Branham, aqui na mensagem, adoção, capítulo 3, o mistério predestinado de sua vontade, parágrafo 76. Vamos ler com muita paciência nesta noite. Está um pouquinho frio, né? Mas eu creio que a coluna de fogo nos aquecerá nesta noite. Lá no deserto, aquele povo, né, 2 milhões de pessoas ali no deserto, de dia é muito quente por causa do sol, sem árvores nem nada, mas à noite o deserto se torna muito frio, né, o povo. E de dia Deus tinha a nuvem para fazer sombra sobre Israel. E à noite Deus tinha a coluna de fogo para aquecer Israel. E aquela coluna de fogo, ela está aqui nesta noite. Porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Ele possa aquecer nossas almas com a sua palavra. Certo, meus irmãos? Então vamos entrar aqui na mensagem Adoção, capítulo 3, parágrafo 76. Prestem atenção, por favor. Agora, isto talvez pode te dar um choque mortal. Tem coisas que você prega, tem coisas que uma mensagem, ela pode dar nas pessoas um choque mortal. Que a pessoa nunca mais volta na igreja, certo? Um choque mortal. É o tipo de pregação, é o tipo de mensagem que Deus manifesta, que a pessoa morre. A pessoa toma um choque com aquilo, se torna algo tão difícil da pessoa crer, que a pessoa ela vai embora e nunca mais volta. Porque ela tomou um choque mortal, ela morreu espiritualmente. Teve um dia que Jesus deu um choque mortal lá, nos 70, né? Que Jesus chegou e falou, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E ficou quieto, não explicou. Então aquilo foi um choque mortal. 70 morreram e foram embora. Nunca mais voltaram, porque não entenderam. Né? Eles não entenderam. Os 12 que ficaram também não entenderam. Mas eles não morreram com aquele choque. Né? Eles não entenderam, mas aquele choque, aquela mensagem, não matou eles espiritualmente. E tem uns que ouvem a mesma coisa e eles tomam um choque mortal. Cadê aquele irmão? Tomou um choque mortal. Cadê aquela irmã que não vem mais? Tomou um choque mortal. E esse choque mortal tem hora que é proposital. Porque lá no tempo de Jesus, diz o irmão Branham, foi proposital. Né? Aquilo que Jesus falou, aquela mensagem, aquela pregação que Jesus deu aquele dia, e Jesus não explicou, não deu detalhe. Por quê? Porque Jesus estava dando um choque nas pessoas. É um choque mortal. Né? Então, o irmão Branham falando aqui, agora isto talvez pode te dar um choque mortal. Você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amadores? Quantos sabiam disto? Amém. Quantos sabem que Jesus disse isto? A Bíblia diz, Jesus disse, não diz a vossa lei
ela mesma que vós sois deuses? A própria lei dizia que aqueles profetas eram deuses, a quem a palavra do Senhor vinha, a quem a palavra do Senhor era dirigida. Então, quando Jesus veio ali diante dos fariseus e deu um choque mortal naqueles fariseus, deu um choque mortal neles, e então eles não entenderam a mensagem de Jesus também, que dizia que ele era Deus. E então Jesus mostrou na lei para aqueles fariseus o que a lei dizia sobre isso. Não diz vossa lei, sois deuses? A palavra, aqueles a quem a palavra vinha, era dirigida, certo, meus irmãos? Então todos aqueles a quem a palavra é dirigida, é um Deus amador. Adão, lá no jardim do Éden, era um Deus amador. Por quê? Porque a palavra vinha a Adão. Adão era a palavra. Adão era a manifestação da palavra no seu dia. Certo, meus irmãos? E nós temos que perceber, vamos trazer para nós aqui, certo? Hoje, quando Deus manifestou, Apocalipse 10, 8 a 11, vamos trazer aqui nos dias de João, certo, meus irmãos? Tem um povo a quem a palavra de Deus foi dirigida. Houve uma manifestação, houve um homem a quem a palavra de Deus vinha. Este foi o ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa. Este foi o ministério de João, a quem a palavra foi dirigida, foi entregue, foi pregada a mensagem. Certo, meus irmãos? Agora, quando o pastor Osmar pregou a mensagem, esta mensagem, ela foi dirigida à igreja. Não sois deuses, aqueles a quem a palavra de Deus é dirigida. Então, o irmão Branco diz aqui, os quais Deus disse em Gênesis, que eles eram deuses, porque eles tinham domínio total sobre o domínio do mundo. Eles tinham domínio total sobre o mundo. Ele lhe deu domínio sobre todas as coisas. Deus deu domínio a Adão sobre todas as coisas. Toda a natureza. Só que Adão perdeu esse domínio. Adão perdeu esse poder. Adão perdeu essa autoridade. Adão perdeu esta manifestação de filho de Deus. O domínio. Em outra mensagem, irmão Brana vai chamar isso de título de propriedade. Certo? A herança. Quem recebe a herança é os filhos. E Deus tinha dado essa herança para Adão, este domínio, este poder da palavra falada para Adão. Domínio sobre a natureza, domínio sobre a lua, sobre o sol, sobre os animais, sobre o leão, sobre o urso. Domínio. Ele lhe deu domínio sobre todas as coisas. E ele perdeu a sua deidade. Ele era Deus na terra, Adão. E ele perdeu a sua deidade, a sua autoridade. Ele perdeu o seu domínio. Ele perdeu o seu domínio. E Satanás o tomou. Diz o irmão Brana, e Satanás o tomou.
Por isso que você pega o ar, Satanás vai, transforma o ar numa tempestade. Satanás o tomou. Por isso que você pega um leão que Adão podia andar em cima dele, Satanás pode pegar aquele leão hoje, perverter ele e te matar, te comer, vivo. Certo? Satanás pode pegar o mar e levantar ondas para poder afundar o barquinho, trazer tempestades, trazer terremotos, por quê? Porque Adão perdeu o domínio. Esse domínio estava na mão de Adão, estava na mão do homem, porque Adão era Deus na terra, era Adão que tinha o domínio. Mas Adão perdeu esse poder. Ele perdeu sua deidade, ele perdeu seu filho, ele perdeu seu domínio, e Satanás o tomou. Mas, glórias, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, os quais voltarão. Este poder voltará para a mão dos filhos de Deus novamente, meu irmão. O poder que Adão perdeu, voltará para a mão do homem novamente, para que Deus possa cumprir sua palavra, a manifestação dos filhos de Deus. E quando isso voltou? Isso voltou na mão do homem no tempo do irmão Brana, aonde você vê que o domínio estava na mão do homem novamente. O poder da palavra falada estava na mão do homem novamente. Certo, meus irmãos? Quando o irmão Brana lá em cima da montanha falou: tempestades, cesse neste momento. Nevasca, vá para longe. E o sol voltou a brilhar. Era Deus trazendo o domínio de volta na mão do homem novamente. O William Marion Brana, o profeta de Deus. Então, meus irmãos, o irmão Brana diz aqui: mas glórias, estamos esperando pela manifestação dos filhos. É plural. É plural, meu irmão. Aquilo que Deus manifestou no irmão Brana, Deus também prometeu manifestar nos filhos. Por quê? Porque aquilo que Deus manifestou em Jesus, a deidade que Deus manifestou em Jesus, o poder que Deus manifestou em Jesus, os sinais que Deus manifestou em Jesus, as curas que Deus manifestou em Jesus, Deus manifestou na igreja, no dia de Pentecostes. Certo, meus irmãos? A mensagem que Deus manifestou em Jesus. Quando Jesus, lá em Mateus 28:19, fala: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, os batizando e os ensinando e os batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta mesma mensagem, Pedro pregou ela lá no dia de Pentecostes. A mesma mensagem. Mas ali, cheia da revelação. O que faremos, varões e irmãos, Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. A mesma mensagem que Jesus pregou, lá em Mateus 28:19, Pedro estava pregando, lá em Atos 2:38, por quê? Era a manifestação dos filhos de Deus. O que Deus manifestou em um, depois Deus manifestou na igreja. O Espírito Santo que Deus manifestou em Jesus, Deus manifestou na igreja, no dia de Pentecostes. Não mais num só, agora num corpo, agora numa igreja. Certo, meus irmãos? O que Deus manifesta em um, depois Deus manifesta nos filhos. É a manifestação dos filhos de Deus. E você vai ver que lá em Atos, você vai ver ali a manifestação dos filhos. Na primeira era, certo?
Por quê? O que Jesus fez quando ele manifestou na terra? Operou sinais, milagres. Curava enfermos, curava paralíticos. Eram os sinais que seguem os crentes. Em cada mensagem tem os sinais que seguem os crentes. E então, você vai ver lá, quando o Espírito Santo desceu na igreja, e Pedro e João entrando ali na igreja, aquela porta chamada Formosa, e tinha um paralítico aleijado ali, que todos já o conheciam, porque ele vivia ali esmolando e pedindo esmola, ajuda, pedindo dinheiro, mendigando pão. E quando Pedro e João passou ali, e aquele mendigo pediu alguma coisa, e então, o que Pedro falou para ele? Falou: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Era o mesmo sinal que Deus operou em Jesus, curando o paralítico. A mesma coisa Deus operou na igreja, operou nos apóstolos. Certo, meus irmãos? Se você tomar a Bíblia, aqui, Atos capítulo 5, versículo 12 a 16. Atos capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos. Certo? E você sabe o que o irmão Brana fala sobre isto que Pedro e João fizeram lá na porta do templo chamada Formosa? Era a manifestação da palavra falada. Pedro não foi lá e falou: Senhor, o que eu vou fazer agora, Senhor? Ele está me pedindo dinheiro, e o que eu faço, Senhor? Não! Tudo quando pedirdes, crendo, recebereis. Então Pedro foi e falou: em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta. Ele falou a palavra: em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E isto aconteceu. Certo, meu irmão? Isto aconteceu. Por quê? Porque o que o Senhor Jesus falou? Se minhas palavras estiverem em vós. Se a palavra da hora, a palavra da hora, se a palavra do dia estiverdes em vós, tudo que pedirdes acontecerá. A natureza, meus irmãos, está gemendo, esperando este tempo. O irmão Brana orou ao Senhor por este tempo, por esse dia. Aquilo que aconteceu com ele. Porque da mesma forma que Deus operou em Jesus, e depois Deus operou na igreja, da mesma forma, o mesmo poder da palavra falada que Deus operou no irmão Brana, Deus vai operar na igreja. Deus vai operar na igreja. Porque Deus tem que cumprir a Escritura. Quando Deus manifestou com o irmão Brana, por que Deus manifestou no irmão Brana? Porque Deus tinha a Escritura para cumprir. E quando Deus tem Escritura para cumprir, Deus manifesta aquela Escritura em alguém. E Deus tinha São João 14:12. Aquele. Quantas vezes nós ouvimos o pastor Osmar explicar isso para nós. Certo? Não fala aqueles no plural. São João 14:12 é singular. Não é em todo mundo que ia acontecer. Não é. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras, e obras maiores farás. Irmão Brana diz obras maiores. Né? Tudo que Jesus fez, ele tomou
algo e transformou em outra coisa. Certo? Ele tomou água e transformou em vinho. Ele tomou o pão e multiplicou. Mas ali, com o irmão Brana, não havia esquilos ali. E o irmão Brana falou, haja esquilos. E apareceu os esquilos. Porque era o domínio voltando para a mão do homem novamente. Depois de 7 eras da igreja, meus irmãos. Depois de 7 eras da igreja. Deus estava então com o homem restaurado de pé. E quando Deus tem um homem restaurado, Deus tem uma igreja restaurada também. Porque quando Deus manifestou em carne Jesus, Deus manifestou em carne na igreja no dia de Pentecostes. Certo, meus irmãos? Vamos voltar aqui a Atos capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Era uma manifestação dos atos do Espírito Santo nos apóstolos naquele dia, meus irmãos. Certo? Era uma manifestação dos filhos de Deus naqueles dias. Depois da manifestação de Deus em carne, presta atenção, depois da manifestação de Deus em carne, Deus manifestou nos filhos, certo? Nos apóstolos. Ah, mas Deus manifestou em todo mundo que estava no cenáculo? Deus manifestou nos apóstolos. Havia 120 nos cenáculos, certo? E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, a Bíblia aqui mostra que esta manifestação foi os atos do Espírito Santo nos apóstolos. E da mesma forma, meus irmãos, olha aqui no final agora, da 7ª era da igreja, Deus manifestou em carne William Branham. A deidade em carne novamente. O ministério do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem. Cumprindo São João 14:12 em William Branham. E da mesma forma que Deus manifestou em William Branham, agora Deus manifesta na sua igreja. O que Deus operou lá? Os primeiros atos do Espírito Santo. A manifestação dos filhos de Deus. É a mesma coisa que Deus vai operar aqui, nos últimos dias. Depois da manifestação do 7º anjo, do ministério do Filho do Homem, Deus então vai manifestar os últimos atos do Espírito Santo agora na igreja. E estes últimos atos, meus irmãos, é uma manifestação dos filhos, é uma manifestação do poder da palavra falada. Por quê? A mensagem que Deus manifestou em Jesus, Deus manifestou na igreja. Os sinais que Deus manifestou em Jesus, Deus manifestou na igreja. A mensagem que Deus manifestou em Branham, os 7 trovões revelados, os 7 selos revelados, o novo nome revelado, a era de Laodiceia terminou, o Cordeiro saiu do trono. A mensagem
que Deus manifestou em Brana, Deus manifestou e revelou a igreja. Apocalipse 10, 8 a 11. Amém? E agora, da mesma forma, o mesmo sinal da terceira etapa, a palavra falada que Deus manifestou em Brana, Deus também manifesta na sua igreja. Por quê? Porque Deus tem escritura para cumprir. Romanos capítulo 8, versículo 19. A manifestação dos filhos de Deus. Amém. O irmão Brana diz aqui, meus irmãos, mas glórias, vamos deixar o irmão Brana falar aqui um pouquinho. Mas glórias, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, os quais voltarão e tomarão isto outra vez, esperando na plenitude dos tempos, quando chegar ao topo da pirâmide, onde nós estamos hoje, onde a igreja está hoje, no topo da pirâmide, na pedra de coroa. A igreja já está na posição. A igreja, meus irmãos, a esposa de Cristo, ela já está na posição para ser manifestado essa escritura. Esperando na plenitude dos tempos, quando chegar ao topo da pirâmide, já chegamos. Certo? Não é quando chegar, já chegamos. O topo da pirâmide é Apocalipse 10, 1 a 7, 8 a 11. É o topo da pirâmide. É onde nós ouvimos os 7 trovões revelados. Certo? É o topo da pirâmide. É a nossa adoção. O topo da pirâmide é a nossa adoção. E quando você recebe a adoção, quando Jesus recebeu a sua adoção, lá no Monte da Transfiguração, o que Deus falou? Ele ouvi. E quando o irmão Brana recebeu a adoção, que veio lá no Monte Pôr do Sol, Cristo, aquela nuvem que desceu, manifestando ali os 7 selos, 7 trovões, a adoção do irmão Brana. O que Deus estava manifestando? Ele ouvi. E quando a igreja, em Apocalipse 10, 8 a 11, ela recebe a sua adoção, o que Deus manifesta? Ele ouvi. O poder da palavra fala, ele ouvi, fala. Esperando na plenitude dos tempos, quando chegar ao topo da pirâmide, quando todos os filhos de Deus forem manifestos. Não é mais uma só pessoa aqui que vai manifestar isso. Teve que acontecer primeiro numa só pessoa, para depois manifestar nos demais filhos. Certo, meus irmãos? Quando chegar ao topo da pirâmide, quando todos os filhos de Deus forem manifestados, quando o poder de Deus sair, aleluia, que poder é esse? É o poder que Adão perdeu, é o poder da palavra falada. Quando o poder de Deus sair, aleluia, e tomar cada poder que Satanás possui dele. Sim, Senhor, isto pertence a ele. Adoção, capítulo 3, parágrafo 77. Ele é o Logos que saiu de Deus. Isto é verdade. Aquele era o Filho de Deus. Então ele fez o homem um pequeno Deus. E ele disse: se eles chamaram aqueles aos quais as palavras de Deus veio aos profetas, se eles os chamaram deuses, para quem veio a palavra de Deus? E Deus disse assim, ele mesmo, que eles são deuses. Ele disse a Moisés: eu te fiz um Deus. Eu fiz Arão seu profeta. Amém? Sei que estou agindo como um velho religioso, mas não sou. Os seus olhos podem se abrir para verem essas coisas.
a igreja tem os seus olhos abertos para poder ver estas coisas? O que nos aguarda? Quando vier aquela perseguição do concílio das igrejas, o que nós vamos manifestar, meus irmãos? O poder que nós vamos manifestar no tempo que vai ser manifestado. Ele fez o homem um Deus em seu domínio, e o seu domínio vai de mar a mar, de costa a costa. Ele tem o controle disso. E quando Jesus veio sendo o único Deus sem pecado, ele provou isto. Quando os ventos sopraram, ele disse: paz, aquietai-vos. Amém? E quando o irmão Branham estava lá na montanha, e veio a tempestade, o irmão Branham diz: paz, aquietai-vos. Certo, meus irmãos? E quando a árvore, ele disse: ninguém comerá de ti. O Senhor Jesus, quando ele foi procurar frutos naquela árvore, ninguém comerá de ti. Verdadeiramente eu vos digo que vocês são pequenos deuses. Se vocês disserem a esta montanha: mova-te, e não duvidarem em seus corações, mas crerem que o que vocês disserem acontecerá, podem ter o que disseram. Irmão Branham fala na mensagem suas infalíveis palavras de promessa, parágrafo 137. Por que eu digo isso, meus irmãos? Irmão Branham diz: por que eu prego isso? Por que eu estou pregando isso nesta noite? Para vos encorajar a crer. Voltando diretamente a Gênesis, a original, o que é isto? Agora, o mundo e a natureza estão gemendo, clamando, tudo está movendo. O quê? Para a manifestação dos filhos de Deus. Quando verdadeiros filhos, filhos nascidos, os filhos totais, falarem, e suas palavras forem sustentadas. Quando os filhos falarem, e aquilo acontecer. É o poder da palavra falada. Haja esquilos. Aquilo não demorou, meus irmãos. Aquilo aconteceu na hora. Por isso que o poder da palavra falada não é algo que vai ser pela fé, que você vai ter que esperar. É na hora. É igual um milagre quando acontece. Paralítico, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E o paralítico já levanta e anda. É na hora. Certo, meus irmãos? Não vai ter tempo quando vier aquela perseguição para você ter que crer com uma cura divina. Porque a cura divina, você tem que crer, até você receber aquela cura. Certo? Mas a manifestação da palavra falada é igual um milagre. Aquilo acontece na hora. Que a mão do Deus Todo-Poderoso tira aquele tumor da irmã Meda antes que a mão do médico a toque. E quando ele estava levantando o lençol, ela sentiu ali algo frio sobre ela. E o médico então: irmã Meda, mas o tumor não estava do lado esquerdo? Não tem mais nada aqui. Certo, meus irmãos? É na hora. Mombrand diz aqui: para a manifestação dos filhos de Deus, quando verdadeiros filhos nascidos, os filhos totais, falarem e suas palavras forem sustentadas. Por isso nós temos que cuidar com o que nós falamos. Nós está cheio de piada. Nós só fala palavrão. Nós só xingamos. Como é que Deus vai usar nós, meus irmãos? Nós só criticamos os outros. Só falamos crítica dos outros. Como é que Deus vai te usar? Por isso nós temos que guardar nossa palavra. Guardar nossa palavra, nossa boca, nossa língua. Porque Deus vai operar na nossa boca, na nossa palavra, na nossa língua.
Assim como Deus está operando na nossa vida. Certo, meus irmãos? Eu creio que estamos à margem disso. Agora mesmo, sim, Senhor, diga a esta montanha, e que isto assim aconteça. Amém. Parágrafo 81. O irmão Branham então vem e mostra, dá exemplos para nós. O irmão Branham diz aqui, irmão. O irmão Branham diz, irmão, eu desejo isto e aquilo, uma certa coisa feita. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Aí o outro irmão fala, eu te dou isto no nome do Senhor Jesus Cristo. É Deus pedindo e é Deus dando. Certo, meus irmãos? É igual a pregação da palavra. É Deus falando e é Deus ouvindo. A manifestação da palavra de Deus é entre irmãos. Certo? É o irmão precisando de algo e o outro irmão falando a palavra. Eu te dou em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? Irmão Brana, poderia ser salvo meus 2 filhos? Era uma irmã falando. Irmão Brana, poderia ser salvos meus 2 filhos? Eu os dou em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo, meus irmãos? Que maravilha. Eu já não me sinto velho, eu me sinto religioso. Eu te dou isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há uma manifestação. Há uma manifestação. Ó, irmão. Aí o outro irmão fala assim, irmão. Está lá o irmão Hélio, lá com a sua plantação, precisando de chuva. Né? Ó, irmão. Minha plantação está queimando lá em cima. Eu não tenho tido nenhuma chuva. E o outro irmão fala para o irmão, eu te enviarei uma chuva no nome do Senhor. Abençoada seja a sua lavoura. Ah, mas são exemplos. Para que vai ter uma plantação, perto da tribulação, perto da perseguição, o irmão preocupado com lavoura? Irmãos, isto é uma manifestação, é Deus cumprindo a sua palavra. Certo, meus irmãos? Eu te enviarei uma chuva no nome do Senhor Jesus. Abençoada seja a sua lavoura. Esperando, gemendo toda a natureza, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Deus ordenou isto no princípio. Ele deu domínio ao homem. Ele deu a sua palavra ao homem. Ele deu Jesus Cristo. E Jesus Cristo deu isto em seu nome. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Deus deu isto a Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos dá isto em seu nome. Este poder em seu nome. Esta autoridade em seu nome. Tudo que o Pai pedirdes, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome eu farei. Irmão Palmer, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, a posição da igreja. Como você fará isso? Como você fará isso? Como que isso vai acontecer? O que nós temos que fazer? O pastor tem que chegar no púlpito e falar, irmão, fale a palavra. Não, meus irmãos, não é isto, não é assim. Certo, meus irmãos? Como será isso? O irmão Branham pergunta aqui, como você, minha irmã, você, meu irmão, certo? Vai ser só o pastor? É a manifestação dos, é plural, é o irmão, é a irmã, porque esse poder vai estar na igreja, diz o irmão Branham, certo? Como você fará isto? O que eu tenho que fazer? Meus irmãos, o que nós temos que fazer para isso acontecer? O irmão Branham falou aqui, tenho que jejuar, tenho que orar.
irmão Branham diz aqui, fique quieto, espera. Não manufature isto, espera. Isto vai acontecer, porque vai ser Deus cumprindo a sua palavra. Será Deus manifestando isso, certo? Será Deus manifestando isso na sua igreja. Será o Espírito Santo operando isso. Espera. Eu não tenho que fazer nada, espera. Você não tem que fazer nada, espera. Deixa-me, a mamãe diz aqui, ó. Como você fará isto? Fique quieto. Fique na fila. Fique na fila, não saia da fila. Fique quieto, fique na fila. Deus, olha isso aqui, irmãos. Deus é o que estabelece sua igreja. Filhos e filhas de Deus. Deus, deixe-me viver para ver isto, é a minha oração. É Deus que estabelece, é Deus que vai operar. Certo, meus irmãos? Como você fará isto? Fica quieto. Deus é o que estabelece sua igreja. Deus é quem vai operar isto na sua igreja. É Deus. O irmão Branham não pode explicar isso. Como será feito? Certo? Porque ele explicou a primeira etapa e houve personificadores. Ele explicou a segunda etapa e houve personificadores. E os grandes pregadores dos Estados Unidos saíram curando enfermos. T.L. Osborne, que aprendeu, que viu o irmão Branham explicando. E começou o seu ministério depois ali, e manifestando o dom de cura também. Só que ele começou a pregar só cura, só cura, só cura, só cura. E não pregava a palavra, e não pregava a doutrina. O irmão Branham chegou e falou, irmão T.L. Osborne, pregue o evangelho. Porque o irmão Branham tinha ensinado o dom da cura da primeira etapa. Segunda etapa. Mas este grande dom não pôde ser explicado, porque não vai ter personificação. Não vai aparecer um homem aqui, meus irmãos, e vai começar a manifestar esse poder. Por quê? Porque este grande dom será Deus manifestado na igreja. Será uma operação de Deus, tão próximo que eu quase posso senti-lo com minhas mãos. Irmão, está bem aí. Isto é o que estou almejando ver. Esperando pela hora quando desceremos a rua. Lá está um aleijado, deitado lá, desde o ventre de sua mãe. E então, não tenho ouro nem prata. Esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Quando Deus fará conhecido a si mesmo, quando a enfermidade cessará. Isto fará com que o câncer pare. Isto parará as enfermidades. Esta manifestação, meus irmãos, isso que foi escrito aqui em Atos, capítulo 5, né? Sobre os apóstolos. Esta manifestação dos filhos de Deus nos dias dos apóstolos. É o que Deus tem prometido também para nós nos últimos dias. Suas infalíveis palavras de promessa. Quando isto vai acontecer? Parágrafo 138. O irmão Branham diz, agora, aquele grande dom, palavra falada, outros eu tenho tentado explicar, e dizer certo? Como foram feitos. O irmão Branham explicou como você leva o povo a crer na cura divina. É só você ler demonologia, estado físico. O irmão Branham explica. Certo? O que o irmão Branham falou para os pregadores está lá em demonologia. A pessoa tem a fé da cura divina. Tinha que levar o povo a crer. O irmão Branham explica lá que quando você ora por um enfermo, certo? E você faz aquela oração, aquele espírito mau ele tem que sair. Só que aquele espírito mau,
da enfermidade, certo? Que está causando aquela doença, que perverteu aquela célula e causou então aquela enfermidade, aquele demônio que está lá naquela célula, numa célula, aquele espírito sai daquela célula. Só que você não vê, certo? Você não vê, mas aquele demônio, por quê? Porque ele já recebeu a ordem para sair. A pessoa já recebeu a oração para a cura. E a pessoa ainda continua, porque o seu corpo ainda está enfermo. Mas aquele demônio já saiu de lá. E se a pessoa crê, e continua crendo, aquela célula, ela vai se transformando em vida novamente. Porque aquele demônio saiu daquela célula. E então a pessoa cada dia vai se sentindo melhor. Até que ela é completamente curada. É a cura divina. Certo, meus irmãos? Agora, este grande dom, o irmão Branham não explicou. O como. Certo? Como será feito? Como que acontece? Agora, aquele grande dom, outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. Porque será completamente Deus. Tem que ser Deus para fazer isso. Simplesmente espere, porque não vai ter imitação. Não vai ter, meus irmãos, imitação. Este não pode ser explicado. Simplesmente espere. O que nós temos que fazer? Espera. Isto vai acontecer, espera. Isto não estará em operação perfeitamente agora. Porque cumpriu com o irmão Branham, certo? 5 manifestações do poder da palavra falada cumpriu com o irmão Branham. 5 vezes. Certo? Os esquilos, a ressurreição do peixinho, a tempestade, os filhos da irmã Hatmuz e a cura da irmã Meda. Aí o irmão Branham vem e fala assim: isto não estará em operação perfeitamente agora. Espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição. Será quando isto acontecerá. A manifestação dos filhos de Deus. Querido Pai Celestial, te agradecemos por esta noite, Senhor, por enxergarmos a Tua palavra, Pai, e aquilo que o Senhor quer operar através de nós, Senhor. Carecemos da Tua graça e da fé que vem de Ti, Senhor, para que nosso corpo, nossa vida, nossa alma esteja ali, Senhor, preparada para poder manifestar a Tua palavra. Que o Senhor conceda a Tua graça a cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.